Vamos então ler o enunciado. Uma indústria faz parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar uma superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, das duas opções para formar a possível embalagem. Então aqui nós vamos ter a nossa embalagem, utilizando o retângulo de forma vertical, ou seja, a base dele vai ser menor e a altura maior, e o caso contrário também, onde a base dele é maior e a altura é menor. Então a base é 20 cm e a altura é 10 cm. Dentre das duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetro cúbico igual a... Bom, para a gente conseguir resolver essa questão, nós primeiro vamos separar dois casos aqui. Então, nós vamos ter o primeiro caso e o segundo caso aqui. E nós vamos ter o seguinte, então. Quando nós estamos trabalhando com um cilindro, com a planificação de um cilindro, a gente tem que notar que o lado da nossa altura vai ser correspondente à nossa altura do nosso cilindro aqui. Então, observem que esses 20 centímetros dessa nossa embalagem 1 aqui vai ser os 20 centímetros que vão compor a altura do nosso cilindro. Da mesma forma que nós temos aqui a altura de 10 centímetros fazendo parte dessa embalagem 2 aqui. Para a gente calcular o volume de um cilindro, nós vamos ter o seguinte, o nosso volume vai ser igual a πr² vezes a altura. Se formos pensar em um prisma, por exemplo, a gente poderia pensar que isso é a nossa base vezes a nossa altura, que é justamente o cálculo do nosso volume, certo? Então vamos voltar aqui e eu vou desenvolver primeiro então o primeiro caso. Temos então que a nossa altura é igual a 20 centímetros, mas aqui a gente não vai ter πr², justamente porque a gente não tem o valor da nossa base, mas nós temos o valor da nossa circunferência, que vai ser 2πr. E isso daqui vai ser igual a 10 centímetros. Bom, a partir dessa informação que nós temos, a gente consegue encontrar o nosso valor de R, que vamos ter o seguinte, então. Isolando o R, ou seja, onde vai ser o nosso raio, a gente vai ficar com 10 dividido por 2π. E isso daqui vai ser equivalente a 5, porque simplificando aqui por 2 e aqui por 2 também, nós vamos ter que o raio é igual a 5 dividido por π. Então, agora que a gente tem todas as informações, a gente consegue já substituir diretamente na fórmula. Então, nós vamos ter π vezes o nosso raio, que é 5 dividido por π², vezes a nossa altura, que é 20. Resolvendo essa potenciação aqui, nós vamos ter que π vezes 5² nós vamos ter 25, e π² nós vamos ter π² multiplicado por 20. A gente não vai substituir nenhum valor de π, porque justamente nós temos valores de π fazendo parte das nossas alternativas. Então, não se torna tão necessário assim a gente encontrar um valor definitivo para π ou substituí-lo. Até porque também a questão ela não trouxe nenhum valor específico para π. Então, nós vamos ter o seguinte, esse π que nós temos aqui, a gente consegue anular com um π que nós temos aqui. Então, como a gente tem uma multiplicação 25 vezes π dividido por π², que é a mesma coisa que π vezes π, a gente consegue anular um dos π's, ficando então 25 vezes 20 dividido por π. Para a gente resolver essa operação, a gente acrescenta um zero e fazemos a multiplicação de 2 com 25, que isso vai nos resultar em 500. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, nós vamos ter que o volume do nosso primeiro cilindro, do nosso primeiro caso, é 500 dividido por π. Vamos então para o nosso segundo caso, para a gente avaliar se ele vai ser maior ou menor em questão de volume do nosso primeiro cilindro, em que nós vamos ter a altura sendo 10 centímetros e o nosso 2πr vai ser igual a 20 centímetros.
a gente já consegue fazer direto. Então, nós vamos ter que o nosso raio é igual a 10 dividido por π. Então, nós vamos ter que o nosso raio aqui é igual a 10 dividido por π. Como a nossa questão ela já nos indica que a gente está trabalhando com centímetros e também para facilitar o nosso procedimento, eu vou deixar apenas o valor do raio. Então, agora que a gente já tem todas as informações, a gente já consegue substituir direto da fórmula do volume. Então, nós vamos ter π vezes 10 dividido por π elevado ao quadrado multiplicado por 10. Então, nós vamos ter o seguinte, π vezes 10 ao quadrado, nós vamos ter 100 dividido por π ao quadrado multiplicado por 10. Então, nós vamos ter o seguinte, esse π a gente consegue fazer do mesmo caso que antes, em que a gente conseguia anular um π que estava multiplicando com 100 e um π que estava no denominador. Então, nós vamos ter 100 multiplicado por 10 dividido por π. E deixa eu só fazer uma divisória aqui para a gente já finalizar essa nossa questão. 100 multiplicado com 10 vai nos resultar em 1000 e repetimos o π aqui embaixo. Chegamos então no nosso resultado, já que 1000 dividido por π é maior que 500 dividido por π, o que vai nos indicar que a nossa alternativa correta é a letra D. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos!